Bom dia para quem ainda não, a gente não viu. Muito bom ver a nossa casa cheia, né? Cheia de gente, cheia de história, né, Thales? A gente vai vendo os rostinhos aí, vendo os nossos jovens mais novos, nossos jovens mais velhos, revendo gente que... Eu tenho uma... Sempre quando eu vou perguntando, e aí, tudo bem? Você está aqui tem muito tempo? E hoje eu encontrei o Carlos, depois que eu vi que a gente já tinha se cumprimentado, se conectado, mas tem que tirar a máscara às vezes para a gente poder identificar. Então é muito bom a gente ver a família crescendo, ver a igreja caminhando e mais que isso, né? Ver durante a cidade. Essa semana a gente encontrou alguns irmãos aí, a gente encontra, numa padaria, lá na Moscavo, num restaurante, enfim, a família, a igreja se encontrando e conectando dentro daquilo que é a nossa vivência, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em João, no Evangelho de João, lá no capítulo 20. É um texto que eu quero provocar aqui para a nossa conversa, para aquilo que Deus então quer gerar através de nós aqui, dessa conversa, para o nosso coração. E eu queria que você pensasse junto comigo e lesse junto comigo. Talvez você está sem a sua Bíblia aí, mas eu queria que você meditasse daquilo que o Eterno fala na palavra dele. Às vezes a gente esquece, ao ler a Bíblia, de prestar atenção em alguns detalhes, em algumas direções que o texto vai dando para a gente. Então presta muita atenção nesse texto, João, Evangelho de João, no capítulo 20, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele já tinha, graças a Deus, morrido, amém? Ele morreu e graças a Deus por isso, aconteceu tudo que você já conhece dessa história, o nosso Cristo morreu e o sepultamento dele já tinha acontecido, e aí agora encontra uma cena, e essa cena tem alguns personagens que eu quero te convidar para ler comigo, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então nós temos aí três personagens, Maria Madalena, Pedro e João, uma mulher e dois homens. A primeira mulher, a primeira personagem, Maria Madalena, quando ela olha para o sepulcro e ela vê a pedra retirada, ela então afirma, ao correr para os discípulos, dizer o seguinte: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu ali as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E esse lenço, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Amém. Por que eu estou trazendo esse texto para a gente refletir? Porque nós estamos aqui, meu irmão, domingo de manhã, nós estamos chegando, não sei como é que está a sua sensação, mas a vida está passando e a coisa está acelerada. A nossa rotina às vezes vai consumindo a gente, quando a gente pensa, nós já estamos chegando em mais um mês, é abril. Algumas coisas ainda não aconteceram, outras coisas estão acontecendo, mas está acelerado o processo. E quando a gente pensa em igreja, corpo, família, comunidade, e quando a gente pensa naquilo que são os problemas, as dificuldades da vida, as circunstâncias que nós vamos vivendo, as perguntas que vêm para que a gente possa responder às situações que a vida traz para nós, muitas vezes nós ficamos assim, parados. Ou muitas vezes nós temos as nossas percepções daquilo que Jesus está operando, daquilo que Deus está fazendo. E não é que está errado muitas das vezes, mas que é a nossa percepção, é de um lugar onde a gente está. Muitas vezes Deus está fazendo, muitas vezes Deus está falando, muitas vezes está muito claro, mas a gente não consegue discernir. E não é que não é sobre intimidade com a pessoa, mas o texto que eu quero trazer para nós, que é esse texto que a gente leu, é sobre Paulo Júnior, Rafael, irmãos, é sobre essa ousadia de Pedro. A gente vê Maria Madalena, ao ver o sepulcro e a pedra, ela logo levaram Jesus para algum lugar, e eu não sei para onde levaram.
Foi uma percepção. Ela sai correndo com toda a sua fé, com toda a sua verdade, dizendo o seguinte: ó, levaram, eu não sei o que aconteceu, para onde a gente vai, o que a gente faz. Logo os dois, João e Pedro, saem correndo. E quando ele sai correndo, João era um pouco magrinho, mais novo, corre um pouco mais. E quando ele chega, o que acontece? Ele não olha para fora e vê a pedra removida e fala: é verdade, levaram Jesus. Não, a Bíblia vai dizer que João chega, ele olha para dentro, ele vai além de Maria Madalena, ele olha para dentro, e quando ele olha para dentro, ele vê ali as faixas de linho ao chão. E aí ele pode estar pensando várias outras coisas. Talvez se a cena tivesse acabado ali, João voltaria para contar para os outros discípulos o seguinte: ó, rapaz, mas levaram Jesus mesmo. E foi agressivo. Porque tiraram as faixas de linho, jogaram no chão. E assim, fizeram sacanagem, desculpa o termo da palavra, mas fizeram uma sacanagem com o nosso mestre. E a revolta de querer vingar talvez seria até maior. Não sei o que passaria na cabeça de João e qual seria o reflexo dessa visão que ele teve. Mas a Bíblia vai dizer que tem um outro discípulo, Pedro. E Pedro, ele entra com toda a ousadia, ele entra para dentro. E quando ele entra, ele vê as faixas de linho. Mas ele vê também o quê? Ele vê o pano, que estava sobre o quê? O rosto de Jesus. E esse pano não estava jogado. Esse pano não estava jogado ali. Esse pano foi dobrado. E foi dobrado e colocado num lugar à parte. Para quê, Mateus? Quando a gente lê o texto e quando a gente começa a compreender aquilo que o Evangelho traz para nós vamos ter sensibilidade, porque tem muita coisa que já foi revelada para nós. Naquele tempo, e nesse texto em específico, muitas coisas que não foram reveladas, para quem? Muitas coisas não foram reveladas para os próprios discípulos. O texto continua dizendo que Pedro ainda não tinha entendido. O que eles estavam vivendo ali não era de um entendimento pleno para eles. Mas hoje nós, com toda a revelação do Evangelho, com tudo aquilo que a palavra traz para mim e para você, a gente pode compreender. E assumir esse lugar de Pedro, para esse lugar de uma ousadia ainda mais refinada. Porque aquilo que a gente tem pregado aqui na nossa comunidade, não é sobre a gente entender as coisas. Nem tudo que a gente vai viver no Evangelho, nós vamos entender o que nós estamos fazendo. Tem hora que a gente perdoa, porque o Evangelho nos ensina, é Cristo em nós, a gente fala: não estou entendendo o movimento de Jesus. É ou não é? Tem coisa que você faz sem entender, mas porque você creu. Mas foi assim que ele ensinou, quando Jesus estava ali ensinando os discípulos, ali em João também, a lavar os pés. Foi assim que aconteceu. Pedro falou: você não vai lavar meu pé de jeito nenhum, esse meu lugar de sujeira você não encosta, você é o meu mestre, é o meu rabi, você é o meu melhor amigo. Não, mas Pedro, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo, você não entendeu isso ainda? Não, então você me lava por inteiro. Jesus falou: não é sobre isso. E aí ele fala o seguinte, Jesus olha para eles e fala o seguinte: vocês ainda não vão entender. Pés, Jesus acabou de... Mas por que? Para nos lembrar, essa forma de nos lembrar que muita coisa, eu e você, vivendo no Evangelho, vivendo a verdade que liberta, que aponta a direção, nós não vamos entender. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos entrar, meu irmão. Nós estamos precisando, em nome de Jesus, parar nessa situação de ser uma igreja como Maria Madalena, que olha a coisa e vai falando. Amém, até um ponto, amém. Mas nós precisamos, como comunidade, evoluir. Nós como comunidade, precisamos amadurecer. Para o entendimento, não é só sobre aquilo que é visível. E talvez eu e você, nós estamos vivendo uma vida nessa superficialidade. Porque aí, se a gente começar a encarar a vida assim, tudo vai ser superficial. Até os nossos pequenos grupos, onde a gente compartilha lá, como é que está o coração, vai ser superficial. Porque nós só estamos entrando por fora, a gente vê por fora e quer falar. A gente olha por fora e a gente começa a compartilhar. Talvez, nós temos muitas Marias Madalenas aqui. Talvez temos muito também João. Gente que até olha para dentro para ver como é que é. Ele vai no pequeno grupo, ele compartilha um pouco o coração para ver como é que vai ser, mas ele só coloca a cabecinha, meu irmão. E vê as faixas de linho e pensa outras coisas. Mas eu creio que tem chegado esse tempo da gente lembrar, eu não estou falando nada novo aqui, mas da gente lembrar que nós precisamos ser homens e mulheres como Pedro, nessa ousadia, de entrar, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente tiver essa ousadia, Rafa, de entrar,
Nós estamos entrando aqui num sepulcro. Sepulcro significa o quê, meu irmão? Significa o quê, pessoal? Sepulcro, para você? Morte. Mas tinha Jesus lá. Tinha o discípulo que quando entra, ele vê agora as faixas de linho que estavam sobre a cabeça dele. Jesus agora tinha dobrado, para dizer o quê para os seus discípulos? Dizendo o seguinte: ninguém me tirou daqui. Ninguém me arrancou daqui à força. Eu saí, como eu sou educado, eu ainda dobrei as faixas de linho que estavam sobre a minha cabeça. Porque eu ressuscitei. Era Jesus querendo revelar que agora o estágio de vida dele estava vivo. Ele reviveu. Mas os discípulos não conseguiam compreender. E hoje a gente tem isso aí. E é isso que acontece onde Jesus está. No lugar onde significa morte, como os irmãos disseram aí, sepulcro, agora tem Jesus dobrando o pano, para dizer o seguinte: onde eu piso e onde eu entro, eu ressignifico a parada. Eu dou novo significado. Eu dou novo tom. Porque onde eu estou, a vida em abundância. Então, um lugar onde parece ter morte, quando eu estou, a vida, e a vida em abundância. E às vezes, pela nossa falta de ousadia, a gente não consegue compreender o pano dobrado. Pela nossa pressa da nossa rotina de resolver os nossos problemas e as nossas situações, nós só passamos por fora. E ainda queremos ser mensageiros daquilo que nós vimos por fora. E nós não entramos para dentro, para a intimidade, para entender aquilo que o Senhor já revelou para nós. Amém? Então está na hora da gente entender. Sabe por quê? Porque se a gente crê nisso, a gente vai entender que as nossas crianças serão usadas para orar pelos enfermos, orar pelos casamentos dos pais. Nós estamos perdendo essa sensibilidade, onde a criança pode estender a mão e orar em fé, porque o pai dela ouve. Nós vamos agora entendendo que a gente vai mais além e compreender na sensibilidade daquilo que Deus já está fazendo na comunidade. Nós vamos ver a responsabilidade que os nossos jovens mais novos estão assumindo. E aí não interessa se tem um encontro específico aqui dentro do templo, do prédio, mas os nossos jovens estão lá fazendo a diferença. Eu compartilhei aqui numa reunião com o conselho, algo que marcou muito a minha vida. O Lucas está ali, quero honrar a vida dele. Nosso amado, meu irmão, está lá no nosso PG dos adolescentes. A gente chama nosso GG de jovens, né? Jovens mais novos. E é muito interessante que Deus foi operando em nós ali no nosso ano passado. E é interessante que chegou um jovem lá, com a sua sexualidade ainda perturbada, muito confuso. E um jovem que sofria muito bullying na escola, Onde ele chegava, é nítido assim, você já via a risadinha, e não foi diferente do nosso grupo. Mas logo nós acolhemos, a coisa começou a caminhar, a gente começou a andar junto, e aí no primeiro dia de aula desse ano, eu recebo a foto do Lucas, com esse irmão nosso, uma foto, uma selfie, no meio do pátio da escola, lotado de gente, lotado de jovem, mas que não se envergonhou em tirar a foto e dizer lá no grupo aqui: está aqui meu irmão na minha sala. Por que eu estou falando isso? Porque é a igreja de Jesus acontecendo. É a sensibilidade daquilo que parece ser simples. Mas para depois de algumas semanas a gente ouvir esse jovem dizendo o seguinte: eu estava no meu auge da depressão, no meu auge da crise de pânico, estou mudando para a Suíça daqui a um tempo, mas eu quero testemunhar como esse grupo mudou e transformou a minha vida. Por quê? Porque ele encontrou os irmãos dele. Gente que não olhou só para fora, gente que não colocou só a cabecinha, mas gente que entrou, meu irmão. Nós precisamos entrar. Está na hora, no seu relacionamento, mas eu tenho 20 anos de igreja, eu não estou falando sobre isso. Está na hora da gente entrar um pouco mais profundo, para que a gente possa conseguir entender na sensibilidade aquilo que Jesus já está operando no nosso meio. Está lá já. E muitas vezes a gente não consegue ver o pano dobrado, a presença do nosso Senhor, a mão dele tocando, a mão dele direcionando, a voz dele querendo clamar e gritar, mas pela nossa pressa, pela nossa insegurança e a nossa falta de ousadia, a gente deixa de experimentar algumas coisas em Deus. Então eu queria compartilhar isso com a mesa, ver o que Deus vai continuar a falar em nós aí, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. E forte, né? Muito forte o que você trouxe. O texto ele conclui, né, que Pedro e João ainda não tinham entendido o fato de que Jesus era necessário que ele se ressuscitasse. Logo na sequência, Jesus corrige Maria Madalena, que está lá aos prantos, achando que Jesus morreu.
Jesus aparece para Maria Madalena, 2 anjos, ela não entende, ela não enxerga, Jesus vai conversando com ela, até que Jesus a chama pelo nome. Aí ela fala, Maria. Aí ela, Rabone, mestre, agora eu entendi, você está aqui. E aí Maria Madalena é a primeira aí a ter esse encontro com Jesus ressurreto. E eu acho que a gente está desfrutando disso, né, dessa mesa, desse lugar onde muitas vezes a gente chega aqui com algo no nosso coração, está preparado, Deus tem semeado na semana, semeado em nossas vidas, e aí a gente desfruta desse encontro à mesa. Então, não estava preparado aqui, cheguei aqui, PJ, Cláudio pediu para eu estar aqui, então você vê aí como é que vai ser hoje, se precisar, estamos aí. Mateus, a gente conversa 2 minutos, e aí, você segue, eu sigo, cada um fugindo para um lado, mas estamos aqui, sentamos. Não, sim, mas a gente tentou. Eu falei, vai você primeiro, depois, não, vai eu. A gente dá uma sambada. mas ao mesmo tempo é esse privilégio, né? Porque na segunda-feira o Mateus me chamou, faltando uns 20 minutos, né, lá para lá, e falou, compartilha lá com o pessoal. E fui lá e compartilhei o que estava no meu coração, exatamente a minha angústia. Que é exatamente aquilo que a gente está compartilhando aqui hoje. Que começa desde o louvor. Não é que começou agora. Está desde o louvor. Leva-nos além. Leva esse lugar além. Nos estica. Que ele cresça, que eu diminua. E aí a gente precisa entender, talvez, a maior dificuldade que nós enfrentaremos na nossa vida. Não sei quantos conhecem, né, a Torá como um todo. Então, a Torá são esses 5 primeiros livros da Bíblia, e que eu compreendo, e até ouso dizer, que ela é suficiente para entender a ordem, o ordenamento, como Deus deu ordem a todas as coisas. Então, a gente vai ter Gênesis falando dos princípios, né? Então, os princípios daquilo, o princípio da vida, o princípio do mundo, o princípio do ser humano, o princípio de todas as coisas. E Gênesis vai acabar num ponto crucial, que é quando Jacó, a família de Jacó, é levada para o Egito por Deus para ser cuidada pelos egípcios como um povo acolhido por parte daquilo que era o reinado do Egito. Então, o faraó convida aquele povo não vai como escravo, aquele povo vai como um povo livre, encontrou naquele lugar um lugar de esperança. Porque como Canaã estava faltando recursos, José já estava sendo preparado no Egito para receber toda a sua família, a família proveniente de Jacó. E quem é Jacó nessa história? Jacó é uma caminhada, é um cruzamento, é um partir para uma outra margem. Porque Jacó começa como Jacó e termina como Israel. Então, Gênesis vem todos os princípios, e ali Deus tendo dificuldade com o homem, no seu indivíduo, na sua individualidade, mas ele enfrentando. Mesmo o homem brigando com Deus, então Jacó é aquele que briga com Deus, mas ali está tudo resolvido. Ele ainda consegue levar aquele povo de um princípio do indivíduo, gerando esse indivíduo. E aí, fazem-se 400 anos de silêncio. São 400 anos de silêncio entre Gênesis e o próximo livro da Torá, que é o Êxodo. E nesse silêncio, aquele povo que vai como parte do rei, parte da família do faraó, começa a se perceber como escravo das condições ali encontradas. Então, eles ficam escravos das condições ali encontradas. Eles não são escravos porque o faraó os possuía como povo. Não houve uma guerra e o faraó pegou aquele povo e falou, não, esses agora são meus escravos. Não houve isso. O que houve foi que eles ficaram escravos das condições que o Egito entregou àquela família. E aí eu falo família porque aí eu acho que é a transição que a gente não compreende. O tanto que fica difícil para Deus trabalhar aquele povo israelita por uma condição, que eles não entenderam, que ali havia um princípio de um povo, de uma família, de uma comunidade, que se tornaria depois um país, enfim, uma nação. E essa é a nossa dificuldade.
Na hora que a gente enfrenta a partir do indivíduo, Deus está conosco, a gente briga com ele, mas a gente se resolve. Mas aí a hora que Deus fala assim, não, então agora eu preciso, isso vai estar no livro de Êxodo, então agora que vocês entenderam que o maná desce do céu, que a água, eu consigo entregar água para vocês quando vocês não tiverem condição, então tudo aquilo que vocês tinham no Egito, vocês perceberam que não faltou nada. Que não faltou nada. Então, os israelitas vão cruzando o deserto, a hora que falta comida, eles se zangam ali com Moisés, falam, ei Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer de sede? Não é possível. E Deus vai lá com Moisés, fala, relaxa, está tudo certo, pega seu cajado, bate na rocha, a água desce. A hora que ele fala assim, o povo vai reclamar para Moisés, estamos com fome, como é que a gente vai resolver a nossa fome? Não é possível que você tirou a gente de lá, onde a gente tinha todas as condições suficientes para sobreviver e trouxe a gente aqui para morrer nesse lugar. E aí Deus fala e resolve também. Traz o maná, traz a cordizes, alimenta aquele povo e mostra para eles que não é a condição. Não é a condição. Mas aí Deus pede uma coisa a eles. Fala, ó, beleza. Vocês estão entendendo um pouco do que eu estou querendo falar. Mas eu preciso que vocês entendam além. Eu preciso que vocês se conduzam além do que vocês estão enxergando. E aí, estou só chegando aqui no texto, porque para acompanhar, né? Então, no capítulo 19. Capítulo 19 de Êxodo. Vamos abrir aí para vocês me acompanharem, para a gente entender. Capítulo 19 já é o primeiro capítulo após essa travessia do Egito para um outro lugar. É para Canaã, beleza, mas é um outro lugar, é uma outra perspectiva. Então, no capítulo 18 vem todo esse traçado, e nesse capítulo 19 começa-se uma aliança de Deus com aquele povo. Uma aliança de Deus com aquele povo. Então, no capítulo 19, no versículo 5, vai dizer o seguinte. Quer dizer, vamos ler a partir do 3 aqui, né? Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim, falem aqui comigo, igreja inteira, por favor, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Beleza. E essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E o engraçado, PJ, Mateus, é que João, em Apocalipse, vai trazer a mesma expressão, de que Deus nos fez para ser um reino de sacerdote e uma nação santa. Essa é a comissão, essa é a missão para todo filho de Deus. Entendeu? Então, para Israel, para a família de Deus, do povo de Deus, eles têm que compreender uma coisa, eles são um reino de sacerdote e uma nação santa. E aí eu queria, nesse ponto, corrigir um equívoco da igreja como um todo. Trazer uma reflexão. Porque, de certo modo, houve, e aí a gente vai ver em trechos mais adiante, principalmente em Êxodo 32, que vai falar do bezerro de ouro, houve quase que uma abolição daquilo que são os santos. Homens de Deus que viveram essa missão, como reino de sacerdote e uma nação santa. São João, São Paulo, São Pedro, São Francisco de Assis, como a gente fez a oração semana passada, e vários santos. São Jorge, e tantas outras mulheres também, Madre Teresa de Calcutá e tantas outras. E essas pessoas, por algum motivo, a igreja, entendendo que ela não fazia uma parte de um todo, ela resolveu acusar uma parte dela de cometer um equívoco em vez de resolver a parada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, na pressa de condenar o outro,
condenar o outro, pelas mazelas que se encontram na igreja como um todo, uma parte da igreja vai e rompe com a outra. Rompe. Dizendo, Deus falou para que a gente não faça imagens. Deus falou para a gente não fazer imagens. E de fato, ele falou. E aí é o texto que eu quero ler com vocês, para a gente entender o que ele falou. Para a gente compreender o que ele falou. Porque a gente começou a perder o que é santidade. E aí a gente deixou de ser uma nação santa que traduz referências. E que independente se isso foi levado a partir de imagens, enfim, a gente sabe, e nós temos pleno conhecimento, quais foram os equívocos da igreja ao longo da sua história. Mas em nenhum momento a gente teve o direito de romper a igreja da sua própria história. E deixar-nos acomodados nessas cadeiras, como se nós não tivéssemos a responsabilidade de ser uma referência para as gerações futuras, de pessoas que são santas. Para que seja, daqui a alguns anos, as pessoas olhem e falem, houve um São Mateus, em determinada época, e ele era assim, assim, assado. E ele gerou isso, isso e isso na sua geração e no seu povo. Amém? Então vamos lá, em Êxodo 32. Êxodo 32, que vai ter essa passagem que é bem conhecida por nós, que é essa passagem do bezerro de ouro. Então ela diz o seguinte, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. É preciso a gente entender que Moisés está lá há mais de 43 dias. Moisés está lá um longo período, fazendo essa segunda aliança de Deus com eles. A aliança do tabernáculo. Primeiro, Moisés sobe, pega os 10 mandamentos e várias outras ordens sobre justiça social, sobre várias coisas. Desce, fala aquele povo e aquele povo, sem crise, fala assim, amém. Se Deus está falando, é amém. Beleza? Então Moisés desce, fala aquele povo, fala os 10 mandamentos, fala sobre essas outras ordens, ou seja, essas outras coisas que colocarão em ordem a família de Deus, o povo de Deus, para eles serem uma referência. E aí Moisés é convocado de novo por Deus a subir ao Monte Sinai, agora para Deus instruir a ele sobre o tabernáculo, sobre o santuário, sobre o lugar aonde Israel conduziria todo o seu imaginário. Não de uma forma de estrutura, mas aquilo todo, aquele símbolo representando aquilo que eles eram. E como eles eram o relacionamento deles com Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Então aí aquele povo que está lá aguardando Moisés voltar desse tempo, Moisés fala para ele, ó, vou lá encontrar com Deus, vocês ficam aí, me espera. Beleza. Aquele mesmo povo que esperou 2 vezes, enquanto Deus ordenava coisas a partir do indivíduo, tranquilamente. Na hora que Moisés sobe de novo, aquele povo fala, não, ó, tá alguma coisa errada. O cara foi, ele foi, está demorando, então vamos lá no segundo em comando, vamos buscar Arão. Arão, seguinte, resolve essa parada para a gente como povo, como corpo. Porque como corpo, nós precisamos ter um Deus que a gente veja. Nosso Deus tem que ser visível. A gente tem que dizer que é aquele ali, ó. Então Arão vai lá, recebe aquela angústia daquele povo. Arão entende. Eu sei que às vezes, na hora que a gente olha para esse texto hoje, a gente já vai criticando aquele povo de Israel assim, com 1000 pedras na mão. Mas a gente precisa entender que Arão entendia aquele povo. Que aquele povo, muito tempo, permaneceu ali no Egito, cultuando vários deuses, cultuando diversas outras divindades, que tinham formas. A forma de um homem, a forma de um animal, ou, muitas vezes, né, a forma dos astros, dos signos. Então, se a gente for na cultura maia, está lá adorando o sol. Então, ele entendia que aquele povo tinha uma dificuldade de compreensão. Então, Arão vai lá, pede para eles, ó, pega todos os brincos, pega o ordenamento, aquilo que está dando sentido à vida de vocês,
brincos, joias dos homens, das mulheres, traz para a gente vai derreter e a gente vai fazer uma imagem. E a imagem que Moisés produz, o texto vai falar para a gente mais adiante que faz um bezerro de ouro, mas a gente precisa entender que era de um touro, um pequeno touro, jovem. Um jovem touro, para representar fertilidade, para representar coisas que aquela nação já deveria saber. Mas que a partir daquele bezerro, aquilo traria para eles o quê? Segurança. Então, já que tem esse touro aí, se eu orar no pé dele, nossa terra vai ser fértil, nosso povo vai ser fértil, e a gente vai continuar produzindo aquilo que a gente precisa produzir. Então, Arão não viu mal nisso. Mas aí ele vai lá e produz essa estatueta. Nesse momento, Arão ainda diz e tenta corrigir aquele povo, orientar aquele povo, vai dizer assim, então agora vamos fazer uma festa de celebração a Yahvé. Ou seja, vamos fazer um culto. Para quem? Para Deus. Não é para outros deuses, não. Vamos fazer para Deus. Vamos fazer um culto para Deus. Pegando tudo que a gente tem de melhor como indivíduo, pegando tudo que a gente tem a partir das nossas forças, ou seja, os nossos bens, as nossas vocações, tudo aquilo que a gente tem, e vamos fazer um culto para Deus, como família. Vamos juntar esse povo todo e comemorar. E aí é a hora que Deus se ira com aquele povo. E aí Moisés desce imediatamente, irado, não entendendo nada, o que aquele povo estava fazendo ali. E eu imagino que alguns até ficaram até meio perdidos. Falou assim, mas o que foi? Estou cultuando a Deus. Estou cultuando a Yahvé. Mas só porque a gente fez um grande touro aqui, uma imagenzinha, só para representar a nossa fé, qual que é o problema disso? E aí a gente não entende que naquele povo tinha dois problemas gravíssimos. Gravíssimos. Não era pouco grave, não, irmão, mas gravíssimos. Ansiedade, porque eles não souberam esperar. Eles não souberam esperar. A ansiedade é a falta de convicção de que Deus é Deus. Amém? Então aquele povo estava ansioso. E ansiosamente eles tentaram produzir uma imagem do que Deus era para dizer o que Deus podia fazer por eles. Inclusive organizaram um culto para celebrar quem Deus é, a partir de uma imagem criada. O que aquele povo não entendeu e que aquele culto não produziu é de que eles eram um reino de sacerdotes e que eles eram uma nação santa. E só há santidade naquele que fez a travessia de um lugar da sua individualidade para um lugar em viver em comunidade. O problema é que aquele povo não vivia em comunidade. Porque se eles vivessem em comunidade, eles estavam esperando Moisés sem crise alguma. Que não estaria faltando nada. Não haveria ansiedade no meio deles. Porque aquele que se levantasse ansioso, o outro ia sentar e falar, não, calma, preocupa não. Está tudo certo. Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar e ele vai estabelecer esse tabernáculo, esse santuário, que somos nós. Esse povo aqui. Essa família aqui. Então não haveria essa crise. E essa é a travessia que o povo de Deus, que Israel, não conseguiu. Até Jesus. Porque Jesus vem para estabelecer o quê? Sua igreja. O reino. O seu corpo. A sua família. Está entendendo, irmão? Porque às vezes a gente lê o Antigo Testamento e a gente precisa entender o seguinte: até Êxodo 18 era um problema. Depois de Êxodo 18 até os dias de hoje é o mesmo problema. E a gente continua não entendendo nada.
Porque a gente continua vendo as coisas a partir da nossa própria imagem e do Deus que nós criamos a nossa própria imagem. E não buscamos na comunidade aquele que é o Pai. Amém? Então a gente precisa ser levado além, Mateus. Mas muito além. Esse esforço todo aqui, né, porque alguém pode perguntar, né, como o Rafa disse, por que a gente se organizou dessa forma hoje de manhã? Encontramos irmãos, a gente está aqui, ele chegou, Mateus chegou. Fala, então, por que a gente não senta à mesa, diante da comunidade, e não compartilha? Nós estamos fazendo aqui um esforço semanal, diário, de evoluir no nosso entendimento com quanto corpo, igreja. Romper algumas barreiras na nossa vida para a gente finalmente amadurecer. E tem sido um esforço assim, bendito, porque a gente fica maravilhado de como Deus conduz as coisas. Todo esse esforço aqui é para que você, ao voltar para casa, você saiba que o mesmo Espírito que está aqui está com você lá na sua casa. Que é possível encontrar revelação a partir da comunhão e não a partir da erudição. Nós precisamos da erudição enquanto a gente é imaturo. Mas na medida em que nós vamos alcançando a maturidade, a igreja tem que evoluir da erudição para a comunhão. O projeto de Deus é que a gente vive em comunhão. O estado mais elevado do ser humano é a comunhão e não a erudição. Só que para viver em comunhão, nós temos que baixar a régua da expectativa para subir a régua da revelação. Se nós não reduzirmos a régua da nossa expectativa, nós não vamos conseguir subir a régua da revelação. E tudo que foi compartilhado aqui, o texto que Deus colocou no coração do Mateus, o texto que Deus colocou no coração do Rafa, e agora vocês vão ver o texto que Deus colocou no nosso coração. Sem que a gente arranjasse isso, a gente vem para cá num desafio contra nós mesmos. É bem mais desafiador ser assim. E a gente vem para cá crendo que o Espírito Santo vai harmonizar isso. Eu não sei, a Lu está aqui? Alguém compartilhou com a igreja aqui o que aconteceu naquele batismo aqui? Ou ficou só lá no meio do conselho, da liderança? Então eu vou te contar uma coisa. Há uns semanas atrás, 3 semanas atrás, eu tinha combinado um batismo com a irmã da igreja que ia trazer uma filha para batizar e depois... Hã? Estão aí? Cadê? Está lá. A gente tinha combinado. E aí eu comi bola, que eu tinha uma viagem para fazer naquele dia, e aí eu não conseguia falar com ela porque não pegamos o telefone. E combinou tudo aqui, geralmente o Rodrigo pega o telefone, alguém pega para a gente comunicar. Fizemos uma pesquisa para falar com você, graças a Deus não te achamos. Porque se te acha, a gente tinha feito do nosso jeito, não tinha sido tão tremendo. E aí, falou, agora é o seguinte, era um combinado, às vezes ela tinha expectativa de que a gente ia fazer, falou, ela chega aí, falei com o Cláudio, falou, você vai estar aí, conversa com ela, se ela topar e tiver bem a casa deles lá, o casal, beleza. E aí combinei isso com ele na sexta. No sábado ele passou o dia orando, e nós temos uma praxe aqui. E é uma praxe de fé, é um esforço de fé que nós temos procurado em Deus entender que batismo não é simplesmente um rito, mas que no batismo Deus quer trazer revelação aos nomes verbais da congregação. Por isso que às vezes vocês veem a gente falando, não, seu nome é isso, por quê? Porque a gente quer entender que papel é buscar de Deus na comunhão uma revelação. Uma revelação. De qual é o nome? A palavra de Deus diz que Deus deu um nome antes de formar todas as coisas, antes que eu tivesse forma. E aí, te contaram isso? O Cláudio te contou lá. Ele ficou na sexta-feira, no sábado orando, e Deus colocou no coração dele um nome, Força. Ele achou que ia batizar uma criança só, veio para cá, força no coração. Chegou aqui, houve um combinado diferente aqui entre eles, conversaram, tiveram a liberdade, o trem passou lá no Marlos,
o Márcio falou assim, então por que não chamar o Rafael? Aí o Rafael, na hora H, chamou o Diogo. Você pensa a volta que isso deu. A irmã já está trabalhando aqui, o casal, né? Está o casal aqui. Os dois já estavam trabalhando a redução da tábua da expectativa, porque estava tudo organizadinho. O trem foi mudando. Pronto, aí está sentada aqui a Lu e a Larissa, sentada uma do ladinho da outra aqui, e o Cláudio não falou nada com a Lu sobre o nome. O Diogo vem, aparentemente de última hora, mas nós estamos aqui, nós empenhamos uma palavra aqui uns com os outros, de entender que nós estamos aqui na comunhão do Espírito. Isso é um esforço. É muito mais difícil desse jeito. O povo acha que é bagunçado. Eu estou falando uma coisa para você. É preciso muita organização para ser desse jeito. Para encarar. Fala aí, ô musicista. Não é muito mais difícil fazer assim o jazz? Não é? Não é? Talvez se chama jazz por causa disso, porque os caras têm que chegar lá morto. Aqui, jazz. Aí chega tudo morto, vai no espírito. Vamos ouvir jazz? Vamos. Todo mundo morre, com as suas características pessoais, e vai no espírito. Talvez era até por isso que chamava jazz. Enfim, e foi uma sessão de jazz. Aqui, jazz, porque foi morrendo. Hora que o Diogo vem, vai orar pelo menino, força. Só que antes, a Lu virou para a Larissa e falou assim, é força. Para não ser depois. Já tinha uma testificação que o nome era esse. Deus já tinha testificado no coração do Cláudio, no coração das mulheres, e vem o Diogo e pá, o Espírito movendo. Só que aí tinha outra criança. Aí a Lu vira para a Larissa e fala assim, esperança. E o Diogo, seu nome é esperança. Amados, hoje a gente crê que o Espírito Santo está vivo. E que o maior interessado em produzir revelação é Ele. Hoje a gente vai ficar substituindo esse desafio do movimento do Espírito pelas nossas erudições, que não tem nada errado. Mas a gente precisa conhecer o lugar delas. Então, o texto que o Mateus leu, se você pegar João 20 e 21, desde a manhã daquele dia, sabe o que aconteceu desde a primeira hora, de madrugada? Você vai lá e compara esse texto com Mateus. Sabe o que aconteceu com Mateus? Lá no texto de Mateus e Lucas, essa mesma narrativa que fala que as mulheres chegaram cedinho no sepulcro, elas passaram o dia inteiro. Elas passaram o resto da sexta, o sábado, preparando perfumes, ungüentos, panos. E elas estavam organizadas, estava tudo organizado para o rito do embalsamamento de Jesus. Rapaz, se Jesus não corre para ressuscitar, nós estávamos com ele aqui hoje, embalsamado, cara. Nós íamos ter a igreja de Jesus Cristo com a múmia dele viajando o mundo inteiro. Porque você pensa o capricho daquela mulher. Nunca na história nós teríamos um defunto tão bem embalsamado, porque não era um embalsamador qualquer, não. Era a Maria, a mãe dele, que ia embalsamar aquele homem. Pensa o perfume. A gente fica até meio curioso. Desde a madrugada, as expectativas humanas foram sendo frustradas a respeito de Jesus. Uma a uma. Com Maria, com os discípulos, conclusões precipitadas, ousadia, compromisso, voltaram para casa sem entender, trancaram as portas. A Maria Madalena ficou para trás, não entendeu nada, achou que era o jardineiro que estava falando com ela,
E Jesus falou assim, o que você está fazendo aqui? Por que você procura entre os mortos aquele que vive? E foi por aí. Depois Jesus aparece os discípulos, porta trancada, e aí Jesus diz para os discípulos, olha, o mesmo Espírito que está sobre mim, do mesmo jeito que o meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês, vão, vocês perdoem os pecados, aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. E a coisa vai, você acha que adiantou? Não adiantou. Depois o Tomé, expectativa frustrada, só vou acreditar se eu puser a mão. Jesus diz, vem cá então, põe a mão aqui, ó, sou eu mesmo, está vendo? Paradigmas construídos, formatações de Deus. E não eram expectativas a respeito do capeta, do mundo, da sua empresa, não. Expectativas a respeito de Deus, sinceras, honestas, autênticas, genuínas, intensas. Depois Jesus vai lá, aparece para eles no mar. E de novo Pedro, tem uma conversa íntima, só Pedro e Jesus. Uma conversa íntima, dois amigos. O choro de Pedro. O choro de Pedro quando viu o seu amigo morrer. Quando foi repreendido pelo seu amigo porque quis defendê-lo. Pedro quis defender seu amigo e foi repreendido publicamente. E às vezes a gente paga esse mico. Você está ali na melhor das intenções, sincero, fazendo, você arrumou a espada, afiou e tal, e aí vem, paga um mico. Depois paga o mico lá, Jesus avisou, você vai me negar. Eu falo, não vou, negou. Olha para Jesus, Jesus, fica em paz. Acabou ainda não. Aleluia. E ele vai chorar amargamente, decepcionado com quem? Agora ele já não está nem decepcionado com Jesus mais não. Sabe com quem que ele está decepcionado? Consigo. Consigo. O que foi que eu não entendi? O que foi que eu não fiz? Como é que eu não protegi meu amigo? Como é que eu não consegui ajudar ele? Na última hora, ele precisando de mim, do meu apoio, ainda neguei. Jesus aparece. Jesus está com vergonha, some no mar, vai conversar, uma conversa íntima. Jesus diz, você me ama? Ele falou, eu amo. O senhor não sabe o tanto que eu te amo. Ele falou, mas não é isso. São os seus irmãos. Não é a sua devoção a mim. Não é a sua devoção a mim. Não é essa construção que você fez de mim. É a construção que eu quero fazer dos outros. É a forma como eu quero construir os outros na sua vida. Te devolver para a comunhão. Te tirar da devoção, da idolatria, do preciosismo, da sua sinceridade exacerbada, da sua dedicação exagerada. Eu quero te devolver para o seu propósito. Eu não te fiz para mim. Eu te fiz para as pessoas. Você não vai me conhecer na sua devoção a mim, oferecendo para mim o seu melhor. Você só vai me conhecer quando você finalmente romper essa régua elevada das suas expectativas, reduzir as suas expectativas para conhecer uma régua mais elevada de relação. Se nós não reduzirmos a régua das expectativas, nós não vamos subir a régua das relações. Não vamos conseguir com marido, com mulher, com filho, com amigo, com igreja, com empresa, com ninguém. Não estamos conseguindo. E aí sabe qual foi o texto que Deus colocou no meu coração aqui para a gente compartilhar hoje, para encerrar? Tenham em vocês, Filipenses, tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria se apegar, mas se esvaziou. Então o conhecimento de Deus não está na forma como a gente quer se encher, mas na forma como a gente está disposto a se esvaziar. Aqui é a nossa oportunidade de, em liberdade, a gente se esvaziar. Não é vir aqui para que alguém satisfaça a régua da minha expectativa, mas que eu abra mão da régua da minha expectativa e consiga entrar debaixo do outro para levantá-lo. Não é vir aqui apenas para que o outro me levante,
Mas é eu reduzir tanto a minha régua de expectativa, como aconteceu com os discípulos. Voltaram para casa sem entender nada. E Jesus insistindo, sabe por quê? Porque Deus tinha que morrer na vida deles. Aleluia. A grande frustração deles é porque Deus estava morrendo. A grande frustração deles é porque Deus atrasou, e Deus não pode atrasar. E toda vez que Deus atrasa, a gente inventa alguma coisa que se pareça com Ele. Deus querendo nos frustrar da expectativa que nós temos dEle, e a gente reconstruindo Deus, em vez de deixá-lo morrer, para que Ele possa ressuscitar espírito, corpo vivo, comunhão. Deus querendo fazer morrer a devoção do indivíduo para gerar a comunhão. O Espírito estava em mim, agora está em vocês. E durante todos os 2 capítulos que você leu, 20 e 21, é Jesus se preparando para não estar com eles. PJ, é interessante que o vazio, aquele que se esvaziou, é aquele que nessa segunda pesca, quando olha o Pedro, o ousado, chegando, vai dizer o seguinte, capítulo 21, versículo 8, né? Depois daquela cena que a gente lembra muito, da segunda pesca maravilhosa, que ele fala, joga do outro lado, eles não entendem. Ao discípulo amado, que tinha corrido junto com Pedro, fala, ó, é o mestre. E Pedro vem no desespero, na saudade do seu amigo que tinha traído. Quando ele chega na beira da praia, versículo 8, a Bíblia vai dizer, os outros discípulos vieram, né? Jesus chama eles. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar, no desespero daquele que está querendo encontrar o seu amigo. Está no raso, mas não sabe se nada, não sabe se corre. E o versículo 8 vai dizer o seguinte, outros discípulos vieram no barco, arrastaram a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Versículo 9, para aumentar a nossa esperança aqui, em nome de Jesus. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, repete comigo, uma fogueira. Uma fogueira. Peixe sobre brasas e um pouco de pão. É o vazio dizendo, o vazio, aquele que se esvaziou dizendo o seguinte, eu te chamei, agora eu te sustento. Para de querer pescar com as suas forças. Quando eu estou na parada, eu vou estar na beira da praia, com peixe, fogueira e com pão. Para dizer que se eu te chamei, eu vou te sustentar. Se eu estou te chamando para viver esse negócio, é eu que vou pagar a conta. Mas quem está falando isso é aquele que se esvaziou. E Jesus ressurreto não está esperando os discípulos para um culto. Aleluia. Aleluia. Jesus ressurreto não está esperando os discípulos para um culto, para ser venerado. Amém. Os discípulos ajoelhando no pé dele e Yahvé poderoso. Porque Jesus está se despedindo deles. Porque agora a gente pensa, bom, Jesus ressuscita, não vai embora mais nunca. E aí Jesus ressurreto vem apresentar a mais desafiadora de todas as frustrações. Tá bom? Vocês estão me vendo aqui? Estou ressurreto. Fui. Agora ficam vocês, façam mesmo, preparem a mesa para os seus amigos, compartilham, se relacionem com eles. Vivam esse evangelho de modo relacional e simples, sabendo que todos vocês têm algo para oferecer. Não fiquem se justificando nas suas expectativas e dizendo que você até hoje não conseguiu fazer nada porque você não tem a erudição, não tem a capacidade, não tem a competência. Porque não é isso. Aleluia. Porque enquanto você continuar colocando a régua da expectativa tão alta, eu vou te dizer uma coisa, a pior frustração vai ser Deus e você. Depois de você ter profundamente se desapontado consigo, você vai depois de se desapontar com as pessoas, você vem se desapontando com as circunstâncias, com as pessoas, consigo, e por fim, sabe com quem você vai se desapontar? Com Deus que viu tudo isso e morreu. Deus que te salvou morrendo, atrasando, frustrando, para te devolver o Espírito dele. Porque o que vai me salvar não é o meu apego à divindade. O que vai me salvar é receber o Espírito dele. E o Espírito dele em favor dos irmãos. É na simplicidade. É num pedaço de pão. Você pode salvar uma pessoa do inferno sem falar nada. Desde que você, de todo o seu coração,
Se sente com ela e reparta com ela o seu tempo, sua atenção, o seu cuidado. E eu rasgo a Bíblia. Se num lugar como esse te faltar a palavra que pode salvá-lo, eu abandono a minha fé. Se você de todo o seu coração se dispuser a abençoar alguém em espírito e em verdade, e naquilo que ele mais precisa, te faltar a palavra, porque no abrir da sua boca o Espírito a encherá. É isso. É isso que ele estava fazendo com os discípulos. Eles não tinham que entender, eles só tinham que estar juntos. É isso que ele está fazendo lá com aquele povo. Um povo que começou a se agarrar ao Egito. Por que aquele povo ficou escravo do Egito? Porque foi Deus que mandou eles para lá. Quem mandou o povo para o Egito? Quem mandou o povo para o Egito? Quem quis libertar o povo através do Egito? E aí sabe o que a gente faz? A gente se agarra ao milagre, em vez de receber o Espírito. Não é o milagre que vai transformar a nossa vida. Se você se agarrar ao milagre sem receber o Espírito, você vai ficar escravo dele. Se você se agarrar ao milagre, você não vai deixar Deus morrer para ressuscitar filho, pai, família. Em nome de Cristo Jesus. É para a mesa que Ele está nos chamando. Deus não salvou o povo adorando um bezerro feito dos seus bens. O bezerro foi feito dos bens do povo. E às vezes com os nossos bens nós estamos patrocinando a nossa própria idolatria, achando que Deus vai devolver o nosso investimento. Sabe como é que Deus tirou o povo do Egito e libertou eles para sempre? Sabe o que Deus colocou como marco da libertação? Sabe o que Deus disse? Olha, todos os anos façam algo em memória de mim. Ele falou quando tirou o povo do Egito. Lá no Velho Testamento, sabe o que veio do Velho Testamento para o Novo? Eu vou dizer o que veio do Velho Testamento para o Novo. Não foram as leis, não foram os ritos. Sabe o que veio do Velho Testamento para o Novo? Não foi o templo. Sabe o que Deus colocou como marco lá no Velho Testamento? E falou, isso vocês vão fazer em memória de mim, lembrando a sua libertação. Foi uma mesa de comunhão com a família e com os irmãos. E sabe o que Jesus faz no final do Novo Testamento? Ele renova a mesa. Porque Jesus não está sendo traído no templo. Jesus não está sendo traído e negado na devoção, na idolatria. Ele diz, sabe aonde eu estou sendo negado? Sabe aonde eu estou sendo traído? Sabe aonde eu estou deixando de ser conhecido? É no prato. Na medida em que cada um come apressadamente seu próprio pão e despreza a comunhão. Então, amado, é muito simples. Nós estamos aqui num desafio acima de nós, para entregar algo que seja simples, para que você possa repetir isso na sua casa, com seus filhos, você ter essa coragem, essa ousadia. Porque às vezes você fica lá, acontece um trem na sua casa, você quer que o pastor vai lá resolver, você quer que alguém vai lá resolver, que o especialista vai resolver. Ele não vai resolver, ele vai te ajudar. Está na hora de se passar por nós, né, PJ? Não, e é Pedro que vai dizer, 1 Pedro 2,9, costurando tudo que a gente tem falado. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meu irmão? É desse espírito. Co-participantes da natureza de Deus, todos nós. Então não é das imagens que nós produzimos, mas é da semelhança que nós revelamos. Deus não será conhecido através das imagens que produzimos, mas da imagem que Ele mesmo está produzindo para as nações, para os povos. O grande erro de Israel foi achar que Deus tinha feito Israel para si e não para a terra. Nosso grande erro foi achar que Jesus nos salvou para si e não para nos devolver para as pessoas.
Nosso grande erro é achar que Jesus, ao nos salvar, estava querendo recuperar a devoção. E Jesus estava nos salvando para nos devolver a comunhão. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus, é desafiador. Mas esse esforço aqui é para dizer que é possível. Que não há métodos, não há formas mágicas que vão salvar você. O terapeuta, o médico, o pastor vai te ajudar. Mas às vezes quando um pai vem falar comigo, eu vim aqui porque eu queria que você conversasse com meu filho, eu falo, vamos fazer diferente, eu converso com você, para você ter condição de conversar com ele. Porque não é comigo que seu filho está precisando conversar. Eu queria vir aqui para você orar pela minha esposa. Eu falo, vamos fazer o seguinte, eu oro com você, por você, e depois você ora por ela e eu falo amém. Porque quem tem autoridade sobre a sua esposa é você, não sou eu. Então eu quero falar amém para a sua oração. Vai ter mais efeito do que se você falar amém para a minha. Glória a Deus, amados. Um reino de sacerdotes, de príncipes, homens e mulheres de Deus, que conseguem colocar isso em prática em qualquer ambiente. Você fazer isso na sua casa, na sua empresa, lá no boteco onde você toma o seu café da manhã. Entender que da nossa boca pode sair virtude. Não precisa sair coisa que corrompe, que perverte, para depois a gente estar consertando. Que todo tempo, em qualquer lugar. Tem gente que acha, a gente ficou lá numa casa lá, conversando com alguns jovens, 30 pessoas. A gente chegou meio-dia, depois de ter viajado 8 horas. Saímos às 4 da manhã, chegamos meio-dia. 2 horas a mesa estava montada, 3 horas de conversa, saímos para um culto de mais 2 horas, voltamos, mais 4 horas de conversa. E alguém fala assim, estão cansados? Como cansado? Como é que cansa? Como é que a gente cansa de amar? Como é que a gente cansa de repartir, de compartilhar? O tempo todo a gente estava comendo um manjar celestial, desfrutando o Espírito, vendo o Espírito fluir. Quem cansa com isso? Não cansa não, mano, só dá sono, aí você vai e dorme. Amém. Aleluia. Para quem quer dormir, porque eu saí da mesa a 1, eles saíram às 6 da manhã. E 8 horas estava no café de novo, para outra maratona. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Só antes de orar, só para a gente não perder esse espírito. Semana que vem a gente vai ter conferência. E às vezes o que salva o problema da nossa família é exatamente acolher aquilo que está de fora. Verdade. Bem lembrado. Então assim, coloque em oração agora, porque talvez isso ajude a sua casa a entender o propósito da sua própria casa. Então a gente vai receber aí 10 ou mais famílias de fora. Nós estamos precisando de 10 a 12 hospedagens para casais. E às vezes Deus vai falar exatamente no seu coração que é isso. É isso que vai te tirar desse lugar para te transportar para outro lugar. Então nesse momento de oração que você também faça essa pergunta para Deus. Hoje eu compartilhei uma coisa bem cedo de manhã lá, falando sobre o corpo. E você leva isso para casa. Às vezes você está achando que o trem está difícil para você porque você está fazendo a coisa errada. Ou porque você não tem todo o poder que você precisava ter para fazer a coisa certa. Então, às vezes você está fazendo a coisa certa e acha que está faltando um incremento de poder. Ou às vezes você até tem a capacidade e pode estar pensando que está fazendo a coisa errada. O Elias fez a coisa certa com todo o poder e não deu certo. Sabe por quê? Porque com todo o poder de descer fogo do céu, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, ele ficou sozinho. E foi aí que ele descobriu que às vezes as coisas não estão funcionando na nossa vida, não é porque falta poder e nem porque você está errando, é porque você está sozinho. E às vezes você está vindo aqui buscar mais poder, ou você acha que você está vindo aqui para arranjar o jeito certo de fazer. Eu vou te falar, não é o que nós queremos oferecer aqui. Nós não queremos oferecer aqui um jeito certo de fazer e nem poder para você fazer o certo que você já está fazendo. Nós estamos aqui num esforço de te oferecer um ambiente de comunhão, que você não caminhe sozinho. Glória a Deus. E agora está aí nossa conferência, dia 31
Todo mundo que está aqui pode participar. Começa na sexta-feira, termina no sábado à noite. Desculpa, na quinta-feira, dia 31. 31 é quinta, abre à noite. Depois tem sexta à noite, sábado de manhã e à noite. E você pode se inscrever. Nós vamos ter uma parte presencial aqui em Goiânia, uma parte presencial em Uberlândia, transmitido simultaneamente. Vamos ter mais 2 polos, um em Salvador, outro em Floripa. E São Paulo. São 3 polos. Floripa... Não, desculpa, São Paulo e Salvador, só 2. São Paulo e Salvador e aqui presencial Goiânia. Mas lá na 90 nós temos limitação de presença lá, 380 vagas. Eu creio que ainda deve ter uma outra vaga lá para você se inscrever. Se de tudo você não conseguir vaga presencial, você pode assistir online. A gente já falou aqui, fizemos um esforço lascado, graças a Deus, tudo a ver com o que nós estamos compartilhando aqui. Tudo. Se você quiser meditar mais, aprender mais, o lugar mais seguro da terra, fala da igreja como comunidade terapêutica, lugar de saúde, transformação, entendimento e crescimento. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. E o pessoal que está online com a gente, depois que terminar aqui, já está aqui o Pix, aí, os dados, quem quiser participar dos nossos desafios financeiros aqui, que nunca são poucos. Amém? Graças a Deus. Marquinhos, você ora para nós? Esse cara é um coração. Vem cá. É porque a gente está falando de comunhão aqui hoje. Pensa um cara sem fechadura. É o Marquinhos. Não é? Não, Marquinhos é sem fechadura. É brincadeira. Então, a capacidade de adaptação. Quero honrar a sua vida, viu, meu irmão? Senhor, graça nós te damos por essa mesa de comunhão, por encontrarmos os irmãos à mesa e sermos ensinados pelo Senhor. Muito obrigado por cada vida que teve aqui nessa manhã, esse ensinamento que cada um de nós vamos levar e vamos compartilhar nas nossas mesas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.